Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar a nova ação que eu trouxe para compor a carteira pública do canal. Então vou explicar para vocês alguns motivos que me levaram a trazer 2.000 ações da Ferbasa para compor essa carteira de investimento de longo prazo, a carteira pública do canal, que é focada não só no crescimento patrimonial, mas também numa geração de renda crescente a longo prazo, né? Então nós queremos ver sim esses dividendos crescendo. E por que a Ferbasa faria muito sentido para essa carteira, considerando o fato da Ferbasa ser uma empresa cíclica que vem passando por um momento difícil? Vou trazer todo o racional para você nesse vídeo. Lembrando sempre que nada nesse canal se trata de recomendação de compra ou venda de ações. A intenção é trazer conteúdo relevante para você ganhar autonomia no mercado financeiro, entendendo melhor a dinâmica dos resultados, entendendo como montar um portfólio diversificado. Se eu te ajudar, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo em outras plataformas que você me ajuda bastante. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente é importante a gente olhar para o modelo de negócios da companhia. Eu quero algo que seja sustentável e duradouro a longo prazo, né? Algo que vai conseguir de fato multiplicar o capital que eu estou investindo. Então, na verdade, a Ferbasa ela produz alguns produtos bastante específicos e tem um certo nível de monopólio nas Américas, né? Aqui nós temos um ponto interessante, uma vez que a Ferbasa produz as ferroligas, né? Principalmente o ferro cromo de alto carbono, de baixo carbono e também o ferro silício. Essas ligas de ferro são utilizadas para produzir os aços inoxidáveis, também os aços especiais, principalmente os aços ligados à eletrificação da economia, né? Lembrando que ela tem uma característica de monopólio, uma vez que apenas ela, no continente americano, consegue produzir essas ferroligas específicas de forma verticalizada e integrada, né? Então ela tem todos os componentes dentro do seu portfólio, né? Então a Ferbasa possui 2 minas de cromo, 2 minas de quartzo, ela possui todo o centro de metalurgia integrado com 14 fornos elétricos, além de uma área florestal de 64.000 hectares, né? Recentemente a companhia tem adquirido alguns ativos de energia eólica, né? Esses ativos eles vão começar a integrar todo o portfólio da companhia de maneira plena a partir de 2036. Isso vai gerar uma economia de custos e vai trazer uma pegada de baixo carbono para o ferro cromo e o ferro silício, uma vez que essa energia é limpa e renovável. Pessoal, um ponto muito importante aqui é entender que o cromo é um mineral escasso no continente americano e esse fator acaba criando um aspecto de monopólio para a empresa. Dificilmente veremos novos entrantes no segmento de produção de ferro cromo. Isso gera uma proteção muito maior para o modelo de negócios a longo prazo, né? Considerando ainda toda a diversificação que é necessária para a produção dessa ferroliga, como a mineração de quartzo, o próprio coque e muita energia elétrica. Então, apesar de ser uma companhia cíclica, eu vejo também a Ferbasa como uma companhia bastante defensiva, né? Uma vez que dificilmente concorrentes conseguirão adentrar esse mercado. Analisando agora os principais indicadores fundamentalistas, lembrando que esses indicadores mostram a fotografia atual da empresa, né? O que aconteceu nos últimos 12 meses, a intenção é tentarmos projetar o que poderá vir a acontecer nos próximos anos. Olhando agora para a fotografia, parece que temos aqui uma empresa bastante descontada, um PL de 7,4 vezes, um PVP de 0,84, temos aqui um desconto de 16% no patrimônio líquido do ativo, uma vez que o valor patrimonial de cada ação é R$ 9,20 e atualmente ela vem sendo negociada a R$ 7,76. Outro ponto muito interessante é o fato de que a companhia não tem dívida, né? Então a companhia possui um caixa líquido de aproximadamente 800 milhões de reais, né? Ela poderia distribuir parte disso na forma de proventos, mas esse não é o momento. Os indicadores de eficiência e rentabilidade que refletem aqui tanto as margens da companhia quanto o ROIC e o ROI, né, o retorno sobre o capital investido, caíram bastante nos últimos 12 meses. A gente vai explorar isso um pouco mais olhando para os resultados atuais da empresa. Olhando a evolução do balanço patrimonial, nós percebemos que a Ferbasa tem conseguido crescer o seu patrimônio líquido ao longo dos últimos anos, né? Outro ponto interessante é que enquanto a linha de ativos vai crescendo ao longo do tempo, os passivos continuam bastante controlados, né? Então a empresa de baixo endividamento. Isso ajuda muito a empresa em momentos de estresse como ela vem passando atualmente, né? Então temos uma queda abrupta no preço das ferroligas e temos um caixa gigante gerando um resultado financeiro positivo, ajudando a companhia a passar de maneira mais tranquila por esse cenário de estresse. Explorando o gráfico de lucros e distribuição de dividendos da empresa, a gente percebe 2 pontos muito interessantes. O primeiro deles é que se trata de uma empresa cíclica, então trazendo essa empresa para minha carteira eu sei que ela não vai ter aquele resultado constante como uma empresa do setor de energia elétrica e nem como uma empresa do setor bancário, né? Então ela vai passar por maior volatilidade e dessa forma os dividendos também vão oscilar muito mais. Outro ponto importante é que nos momentos positivos do ciclo, onde temos uma retomada, uma demanda muito maior do ferro cromo e do ferro silício, mesmo com o payout na casa dos 30%, a empresa consegue entregar um dividendo muito generoso. Ainda relativo aos dividendos, a empresa tem uma ótima frequência na distribuição de proventos, pagando 4 vezes ao ano.
Isso vai trazer uma característica que eu venho buscando para a nossa carteira pública, que é uma geração contínua de proventos. E ela também vai criar uma combinação muito boa com a Klabin. Vejam que a Klabin também paga 4 vezes ao longo do ano em meses descorrelacionados, né? Então, apesar de ser um dividendo ainda baixo, conforme a gente for aumentando a posição, tanto a Klabin quanto a Ferbasa vão gerar um fluxo muito interessante de dividendos contínuo que vão nos permitir reforçando os aportes ao longo do tempo. Olhando para os resultados atuais da Ferbasa, nós temos uma severa retração na demanda por ferro-cromo e ferro-silício aqui no nosso mercado interno, né? Parte disso se deve à forte concorrência do aço chinês, né? Então não tem jeito, né? Se as nossas siderúrgicas estão vendendo menos, de uma forma geral, haverá menor demanda por ferro-cromo e ferro-silício. Recentemente o governo vem tentando implementar medidas para sobretaxar o aço chinês. Isso pode se traduzir numa maior demanda aqui no nosso mercado. Cabe destacar que além do mercado interno, a Ferbasa também consegue exportar metade da sua produção. Isso gera também uma característica que eu venho buscando para a nossa carteira, que é dolarizar uma fração da carteira. A Klabin já cumpre essa finalidade e a Ferbasa agora também vai trazer um pouco de moeda forte para a diversificação da carteira. Como vocês podem ver, a receita do mercado interno e do mercado externo vem se equiparando nos últimos anos, lembrando que ela se beneficia muito mais quando o dólar está mais elevado, né? Então a alta do dólar acaba sendo positiva para esse tipo de empresa. Pessoal, o quarto trimestre de 2023 foi um trimestre bastante difícil para a Ferbasa, uma geração de caixa muito fraca. O que ajudou a empresa, na verdade, foi o resultado financeiro, né? Porém, no primeiro trimestre de 2024 já houve algum sinal de recuperação, principalmente no controle de custos e despesas, né? Vejam vocês que no quarto trimestre de 2023 o CPV correspondeu a 86% da receita líquida, né? Então a margem EBITDA ficou na casa ali dos 14%, uma margem EBITDA muito baixa. Porém a empresa já vem conseguindo recuperar isso. Então a empresa já conseguiu aumentar um pouco a sua margem EBITDA, fazendo um melhor controle dos custos e despesas. Pessoal, como vocês podem ver aqui, nas fases positivas do ciclo, a empresa consegue manter uma margem EBITDA entre 30% e 40%, porém nas fases de maior retração, né, de menor demanda por ferro-cromo e ferro-silício, essa margem EBITDA cai bastante, né? Como o patamar atual dos 15%. Um ponto importante é entender essa dinâmica de ciclicidade, né? Então, atualmente, tanto o ferro-cromo e o ferro-silício vem sendo negociado a patamares bem baixos. Além disso, nós temos alguns fatores jogando contra o resultado da empresa, como uma severa retração, principalmente no mercado interno, né? Então, a retração na demanda inevitavelmente vai gerar uma redução na receita da companhia. Temos agora uma estabilização do dólar médio praticado, ainda assim, quando tivermos aí uma retomada do dólar que vem acontecendo no segundo trimestre, isso tende a impactar positivamente o resultado dessas empresas exportadoras de commodities. Temos também a questão do parque eólico, que gerou prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2024. Então, eu considero que a Ferbasa é uma excelente empresa, ela tem uma ótima política de distribuição de proventos, uma empresa que tem uma característica de monopólio, e eu quero comprar esse tipo de empresa justamente no fundo do ciclo, né, onde a empresa segue bastante penalizada, preferencialmente abaixo do seu valor patrimonial. Então aqui nós abrimos uma posição de 2.000 ações da Ferbasa a R$ 7,95, uma empresa que vai criar uma sinergia muito positiva com a Klabin, né? Uma vez que as duas vão trazer receita dolarizada para a carteira, tem uma política de proventos interessante que remuneram 4 vezes ao longo do ano, né? Criando aquele fluxo contínuo de proventos. Lembrando que eu não espero aqui acertar o fundo do ciclo, né? É claro que eu comprei naquilo que eu considero ser um bom preço, porém ela pode continuar caindo, e nesse caso eu continuarei reforçando aos poucos a posição, e a partir de agora eu não pretendo trazer novas empresas para a nossa carteira pública, né? Vamos manter essas 9 ações, é uma quantidade interessante, gera uma diversificação tanto em termos de setores como em termos de empresa, né? Temos aqui uma posição relevante no setor de papel e celulose com a Klabin, uma posição no setor bancário com Itaúsa, Bradesco, Banco do Brasil, BR Partners, que está chegando no excelente momento para aportes. Temos uma posição relevante no setor elétrico com a CEMIG e a Celesc, uma posição no setor de saúde com a Blau, e temos agora um segmento de commodity, né, que é o ferro-cromo e o ferro-silício, com uma small cap de crescimento e dividendos, que é a Ferbasa. Então agora nós vamos apenas aumentar o número de ações sempre que as ações estiverem em patamares descontados. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, mas foi uma análise mais profunda, mostrando não só o modelo de negócios, a perspectiva de crescimento e dividendos, e por que eu trouxe a Ferbasa para compor a nossa carteira pública. Se eu te ajudei de alguma forma, peço que você deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo em outras plataformas, e até o próximo vídeo.